Né, para o segundo bloco, a gente começou um pouco falando sobre a história ali, né, de como surgiu o nome da igreja. Eu queria saber um pouco sobre como surgiu a história, principalmente de Joseph Smith, que vocês têm os dois livros, né, quando vai ensinar, que é o livro de Mormon, que é esse, pode mostrar para nossos amigos da live, aqui, pronto, e a Bíblia Sagrada, que é a edição com o Novo Testamento e o Velho Testamento. Isso, exatamente. Pronto, isso aí. Então eu queria saber justamente ali essa questão da história de Joseph Smith. Vocês já falaram um pouco ali que ele era um adolescente de 14 anos e foi inspirado e assim sucessivamente. Exatamente. Então, como meu companheiro explicou um pouco, né? Joseph Smith, ele foi um rapaz, ele morava no estado de Nova York, nos Estados Unidos, e acho que ele nasceu foi 1805 por aí. E ele estava morando lá e foi uma família, né, que eles tiveram uma fazenda, né? Ele foi bem humilde, né? E ele viu, naquela época em Nova York, teve muitas igrejas que foram falando contra os outros, né? E cada um deles estava falando que você deve juntar com uma igreja, né? Para saber a verdade, né? Para ser salvo. E Joseph Smith, ele era muito preocupado com a salvação dele, né? Onde ele podia encontrar isso, onde ele podia realmente unificar com a igreja verdadeira. E porque tinha tantas, foi muito confuso para ele. E por causa disso, quando ele teve 14 anos por aí, ele estava buscando, né? Ele encontrou esse versículo na Bíblia, né? Que falou sobre pedindo de Deus, né? Respostas diretamente. E então ele fez isso, ele teve essa visão de Deus e Jesus Cristo. E recebeu esse chamado ser o profeta para restaurar a igreja de Jesus Cristo, né? Então, nos anos seguintes, ele estava preparado um pouco mais para cumprir esse chamado, né? Para ser esse profeta. E uma parte principal que ajudou com essa restauração foi a tradução do livro de Mormon. Porque o livro de Mormon é um livro de escrituras comparecida da Bíblia, né? Que usamos juntos com a Bíblia Sagrada, né? E esse livro de Mormon foi escrito pelos profetas nas Américas Antigas, porque mesmo que Deus amava as pessoas do Oriente Médio, né? Jerusalém, essas áreas, e deu a palavra dele para eles para escrever, né? A Bíblia. Ele amava as pessoas aqui nas Américas, as pessoas antigas aqui. Então, ele, durante essa época bem antigamente, né, antes da vinda de Cristo, né, até 400 anos depois, por aí, né, ele estava dando o evangelho para eles, para ensinar eles sobre o evangelho de Jesus Cristo, né, porque Deus ama todo mundo, né, ele ama todas as pessoas, ele quer que todas as pessoas tenham a oportunidade de voltar para ele. Então, durante esse tempo, ele estava ensinando as pessoas aqui e eles estavam escrevendo as coisas que eles aprenderam. E depois desse tempo, né, eles enterraram esses registros deles para ficar. E depois de muito tempo, foi dado para Joseph Smith para traduzir. E pelo poder de Deus, ele foi capaz de traduzir esse livro para inglês e depois várias outras línguas foi traduzido em várias outras línguas depois, para que todo mundo pode ter mais um testemunho de Jesus Cristo, mais um testamento, né? O Velho Testamento, o Novo Testamento aqui, o subtítulo aqui diz o livro de Mormon, outro testamento de Jesus Cristo. Então realmente é isso, testifica que Jesus é o Cristo, ele é nosso Salvador, e com esse livro podemos ter a plenitude do Evangelho. Todas as coisas são bem explicadas de maneira que podemos ter esse entendimento completo, que ajudou realmente com essa restauração. Sim, exatamente. Então, as pessoas elas às vezes pensam, né, que esse livro ele é uma outra Bíblia, né? Só que na verdade não é isso, ele não é outra Bíblia, né? Na verdade, eles dois são um complemento, né? Eu gosto de pensar que quando você está estudando, né, acho que alguns materiais da escola, né, você tem o livro da escola e você tem o complemento, né? Então, um complementa o outro, né? Então, sem ele, o outro, né, fica incompleto. Então, os dois precisam um do outro, né? E realmente, como o companheiro estava falando, né, ele é um outro testamento. Ele mostra que Jesus ele é o Cristo, né? E
sempre que nós ensinamos para as pessoas, né, a gente gosta de explicar, né, que Deus, ele é o nosso Pai, então ele é um Pai justo, né. Então, como ele deu a palavra para as pessoas que moravam no Oriente Médio, né, ali na parte de Jerusalém, lá, e então a gente sabe que pela história existiam povos que moravam aqui nas Américas Antigas, né. Então, seria justo se Deus desse a palavra para uns e deixasse outros sem? Não seria, né? Então, foi por isso que ele deu o livro de Mórmon, né? Ele deu a palavra dele também para os povos que existiam aqui, né? Então, esse é o evento mais significativo desse livro, né? Que nós sempre falamos para as pessoas. Foi quando Jesus Cristo ele veio aqui nas Américas e falou com os povos que existiam aqui. Sim, sim. Então ele meio que apareceu para os nativos que já existiam nessa terra aqui das Américas, né? Isso. É depois que ele ressuscitou, né? Porque Jesus Cristo, na Bíblia, ele falava que ele tinha outras ovelhas para visitar, que não ouviram as palavras dele ainda. Então, realmente, isso ele estava falando sobre as pessoas aqui. Então, depois que ele ressuscitou, ele visitou os apóstolos lá em Jerusalém, ensinou eles um pouco mais, e também ele visitou as pessoas aqui nas Américas. Para ensinar eles aqui. Tem um fotozinho, eu vou mostrar, né? Sim. Isso aí. Então, isso é só uma imagem, né? Uma ideia, possivelmente como aparecia, né? Não sei, sabemos com certeza, né? Mas sabemos que realmente ele visitou as pessoas aqui, ele deixou o evangelho dele para ajudar eles realmente a saber como voltar, como ter essa salvação. Como ter a salvação, interessante. E começou ali mais ou menos em qual parte dos Estados Unidos? Você falou que Joseph nasceu em Nova York? Joseph, ele nasceu em Nova York. Então, onde as pessoas estavam, nós sabemos com certeza, algum lugar nas Américas. Sim. Poderia ser aqui em Brasil, nós sabemos exatamente. Algum lugar e eles espalharam um pouco durante o tempo. Durante o tempo, interessante. E assim foi para os nativos daquela região. Uhum. E aí foi crescendo. E aí veio o Joseph Smith, qual ano mesmo? 1800? Ele nasceu em 1805. 1805. Aí fez a tradução, não é isso? E aí sucessivamente teve toda a igreja. E me diz uma coisa, como surgiu o nome Mormon? Que normalmente vocês são conhecidos como... Sim, exatamente. Os Mormons. Então, né? como ele estava explicando, né? Realmente, o livro de Mórmon, ele é um conjunto de escrituras, né? Então, ele tem vários livros nele. E cada livro é pelo nome de um profeta, né? Nefe, Alma, enfim, tem vários livros. E Mórmon foi a pessoa que compilou, ou seja, que juntou todos eles, né? Então, ele pegou todos esses registros, juntou, fez um resumo, e nisso tem um livro de Mórmon. E as pessoas geralmente nos conhecem por Mórmons, justamente pelo livro de Mórmon, né? Aí elas chamam a gente de os Mórmons. Mas realmente ele foi esse profeta que também ajuda com a história do povo dele, né? Para ajudar as pessoas a terem esse registro junto, né? Com todos os profetas. Sim. Então, Mormon era o nome do rapaz que fez a junção. Isso. Juntou E ele deixou, e depois do tempo foi traduzido pelo Jesus Smith. Sim. Interessante. Vocês poderiam ler alguma passagem interessante aí que Com certeza. falasse um pouco mais sobre essa história? Com certeza. No finalzinho do livro, né? No caso, Mormon, ele foi pai de Moroni, que é já quem escreveu a última parte do livro, né? E foi ele, Moroni, quem enterrou os registros, né? No qual Joseph traduziu posteriormente. E Moroni, ele falou o seguinte, eu poderia ler aqui. Moroni 10, versículo 4 e 5. E quando recebeis estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas. Então, sempre que nós compartilhamos esse livro com as pessoas, né, a gente compartilha também essa escritura porque tem uma promessa, né? A gente sempre promete que se a pessoa ela lê o livro e ela faz uma oração, pede a Deus, ela vai receber uma resposta, como fala Moroni, pelo poder do Espírito, né? Porque realmente é o Espírito Santo que nos dá a verdade de todas as coisas, né? Ele que nos responde, ele que nos dá um testemunho para a gente saber se algo é verdade ou não. Exatamente. E pelo mesmo processo, todas as pessoas podem receber essa resposta, né? Não só para algumas pessoas crentes ou pessoas que já frequentavam a igreja muito tempo. Qualquer pessoa pode receber essa resposta. E eu recebi essa resposta. Isso porque eu estou aqui hoje, né? Seguindo essa missão. Porque eu orei, eu perguntei para Deus, para saber se o livro de Mormon é verdadeiro. Se as coisas dentro são as palavras de Deus. E eu recebi essa resposta, essa paz, e essa tranquilidade, realmente o Espírito tocou meu coração. E eu senti essa verdade, essas coisas.
porque, como eu disse aqui, e pelo poder do Espírito Santo, poder saber a verdade de todas as coisas. Então, Deus não deixa a gente sozinho, né? Ele vai nos guiar pelo Espírito. E qualquer pessoa que lê essas coisas pode receber a mesma resposta. Isso aí. E para fazer a visita a vocês, a igreja de vocês fica localizada onde aqui em Conceição de Jacuípe? Então, a igreja aqui fica lá da prefeitura. Tem um ponto de motoboy em frente. Então, tem culto cada domingo às 9 horas da manhã. Só é domingo de manhã? Sim, é porque todo mundo, mesmo que a gente, é voluntário. Então, ninguém recebe nada para servir na igreja. Sim. Aí precisa ser no dia de folga, né? Exatamente. Um dia que esteja livre, né? É isso aí. Mas daqui a pouco vem aí o fim da escola 6 por 1, né? Eu espero. Aí vai ter dia de sábado livre. Isso aí. E sobre essa questão de sábado, vocês guardam o sábado? Não, guardamos o domingo. Guardam o domingo. Então domingo é só para as coisas da igreja. Sim, nos lembramos Deus, né? As coisas que Ele fez, né? Vamos para a igreja e normalmente ficamos com sua família, né? Para realmente lembrar Jesus Cristo, lembrar o sacrifício dele e fazer as coisas que Ele nos ajuda a fazer isso. Interessante. Perfeito. Eu gosto de uma escritura também que está em Atos, né? Que fala que quando os apóstolos eles se reuniram, né? Quando Paulo ele estava lá com eles, no início da semana, no primeiro dia da semana, né? Eles se reuniram e eles partilharam do sacramento, né? Então é por isso também que a gente guarda o domingo, né? Por conta que geralmente guardava o sábado por conta que Deus criou o mundo, né? Em 7 dias, né? E Ele descansou no sábado. Então, é por isso que a gente guardaria o sábado. Mas a gente hoje guarda o domingo por conta que Jesus Cristo, né, ele morreu, né, a gente sabe que ele morreu ali numa sexta-feira, né, e 3 dias depois ele ressuscitou, né, sendo num domingo. Então, todas as nossas coisas são voltadas para Jesus Cristo. Então, por isso nós guardamos o domingo, né, um dia muito sagrado, especial. Sim, sim. E a questão da Santa Ceia, vocês também fazem a questão da Santa Ceia? Sim, então, também chamado o sacramento, né? Nós tomamos o sacramento cada domingo, porque acho que é a mesma escritura em Atos que fala sobre isso, que fala sobre a Santa Ceia que eles tomaram, o de pão líquido que eles tomaram para lembrar Jesus Cristo, o sacrifício dele, o corpo e sangue dele. Então, com isso, né, ele nos instruiu para cada domingo tomar o sacramento, para lembrar o sacrifício dele e para realmente chegar e voltar mais para ele, né, receber esse novo início cada domingo. E vocês fazem todo domingo? É isso? Sim, isso. todo domingo. Porque ele tá importante, realmente. É isso aí. Vai querer ler alguma coisa? Não, tá, tudo bem. Pronto. Uma pergunta também que eu tenho para fazer é a questão, porque a cultura da igreja de vocês é a mesma, mas tem cada diferenciação em cada país, né? Como, por exemplo, a maneira como é feito o culto é diferente nos Estados Unidos, é diferente aqui no Brasil. Se vocês têm também pontos missionários na África, na Oceania, na Ásia e até países que perseguem cristãos também. Como é que funciona? Então, realmente, porque cada país tem uma cultura diferente. Então, as pessoas lá são um pouco diferentes. Mas a questão da igreja mesmo, os ensinamentos são exatamente o mesmo. Você poderia ir para uma capela dos Estados Unidos e ao mesmo domingo em Japão ou no sul da África, e eles vão ensinar as mesmas coisas, literalmente mesmas lições cada domingo, né? Então tudo é unido, é mundial, mas realmente é tudo unido. Mas as pessoas lá têm as características deles, então eles vão ter as coisas um pouco diferentes, mas realmente essa questão da cultura de Jesus Cristo, né, discípulos dele, isso é a coisa mais importante. Então isso unifica todas as pessoas em qualquer lugar. Então eles têm a vida deles, mas com Jesus Cristo todos são unidos. Isso aí. Exatamente. E respondendo à pergunta, né, tem sim missionários, né, nesses cantos na parte da África, da Oceania. Realmente a igreja, né, e os missionários, eles só não estão em cantos que não permitem muito a liberdade religiosa, né? Países que é ali muito, como posso falar, fechado, muito... Sim. Como ali na Coreia, Norte. Exatamente, né? Países assim que realmente não permite a igreja estar lá. Sim, justamente para não colocar em risco a vida dos missionários, Isso, né? exatamente. Isso aí. Isso é bastante interessante. Eu queria fazer uma pergunta a vocês também. O que tem marcado vocês positivamente durante toda essa experiência, você que veio dos Estados Unidos, essa questão da cultura brasileira,
influenciam na igreja, essa diferenciação? Você falou que não tem muita diferenciação, entendeu? Mas justamente essa diferenciação, porque cada país tem seu aspecto. Por exemplo, os japoneses saudam de uma forma diferente que o brasileiro sauda. Exatamente. Isso aí. Então, deixa eu ver, estou pensando um pouco. Eu acho que, há algumas maneiras, né, o povo brasileiro é muito simpático, como eu já disse, né, eles são bem abertos. Então, as pessoas aqui são um pouco mais, eles falam um pouco mais facilmente, eles estão um pouco mais abertos com as coisas aqui. Então, os Estados Unidos, não que o povo lá é fechado, mas a cultura é um pouco menos aberta, né? Então, eles são da maneira que eles dão discurso, da maneira que eles vão ensinar aula, possivelmente é um pouco diferente, porque realmente são as pessoas que estão ensinando, as pessoas que estão dando esses discursos, essas aulas. Então, eles vão dar um pouco deles mesmos nessa lição, né? Ainda que tenha a doutrina exatamente a mesma, né? Esses pontos eles estão ensinando o mesmo, mas o povo deles vão dar, tipo, a coisa dele um pouco. Então, Isso aqui aí, é coisa muito... boa. É muito aberto tudo. É muito aberto. Sim. E uma visão brasileira agora, né? Com certeza. Eu sei que eu saí do Ceará aqui para Bahia, né? E realmente a cultura é parecida por ser Nordeste, né? Mas, claro que são estados diferentes, então tem algumas coisinhas assim diferentes. Mas desde quando eu pisei aqui na Bahia, eu tô me sentindo em casa, né? O povo aqui é muito aberto, recebe você muito bem, né? Você bate na porta das pessoas e elas aceitam você entrar, elas lhe recebem muito bem, então eu sempre gosto disso, né? Eu não sei como seria se eu fosse servir missão fora, né? Realmente a igreja, ela é a mesma, né? Só que a cultura, né? Como meu companheiro estava falando, né? Ela muda um pouco, né? As pessoas são diferentes em cada local onde elas estão, né? Mas realmente a gente sabe que o povo brasileiro, ele tem isso de ser mais aberto, né? Mais feliz, né? Fala com todo mundo. Às vezes a pessoa tá ali apressada, aperreada, né? E você fala ali, você tem um minutinho, a pessoa vai, rapidinho. Então, isso é muito bom, né? A gente vê que as pessoas, elas realmente acreditam em Cristo. E a maioria, se você fala com qualquer baiano aqui em Jacuípe, você vê, ele acredita em Cristo. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom no nosso trabalho. Isso é regozijante, né? Sim, com certeza. É isso aí. Outra dúvida também que a maioria das pessoas se perguntam é a respeito da organização do culto, né? Que o de vocês é domingo de manhã, 9 horas. Então, como é que funciona? É igual nas igrejas tradicionais, assim como a Assembleia Batista, que são as igrejas protestantes, entendeu? Você se considera protestante antes de dar início a essa pergunta? Na verdade, nós nos consideramos cristãos, sabe? Nós acreditamos em Cristo, mas não somos protestantes, nem católicos, nem evangélicos, né? Nós somos realmente cristãos. Nós acreditamos em Cristo, nós pregamos sobre Ele, né? É por isso que o nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo, né? É só Cristo. Isso aí. E dando continuidade à pergunta, né, que eu dei uma pausa para falar justamente sobre isso, como funciona assim a organização? Vocês têm bateria, tem teclado, essas coisas dentro da igreja? A gente leitura bíblica? Piano, né? A gente tem um piano. Assim, a igreja, né? Os cultos lá são bem calmos, né? Pra gente criar um ambiente que realmente o Espírito ele possa estar, né? Porque lá, como diz lá em Gálatas 5:22, né? O Espírito ele tem os frutos do Espírito, né? A paz, a longanimidade, a caridade, né? Realmente o Espírito ele fica em locais, né? Que a gente possa realmente receber a revelação de Deus, né? Que a gente realmente possa estar ali concentrado, né? Se tem um barulho muito alto, se tem uma coisa muito assim, pode nos distrair, né? Então a gente não vai estar ali atento, né? Para o que Deus está querendo nos falar por meio do Espírito. Então a gente tem piano, tem algo assim bem simples, sabe? Para criar aquele ambiente bem calmo para a gente poder sentir o Espírito. Coisa boa. E nos Estados Unidos também é bem parecido? Bem parecido. Às vezes lá tem órgão, que é parecido para piano lá, mas também é um lugar que é tranquilo, para convidar o Espírito a ficar lá, para que nós possamos realmente sentir, né? Sentir o Espírito lá, porque ele tem uma voz mansa, né? Uma voz bem calma. Então é importante que a gente está calmo também. Calmo para ouvir a voz do Espírito, né? Isso aí. Vocês também falaram, se eu não salvo engano, foi Messer, falou sobre a menina que se batizou. Eu queria saber como funciona o batismo de vocês também. Ele funciona justamente quando você entra na igreja, passa um determinado tempo, você se batiza. Se é igual nas outras, denominações que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da igreja adventista, que você pode se batizar, se você já foi batizado em outra igreja, na vertente do cristianismo católico, por exemplo, você é batizado quando você é criança, entendeu? Eu queria justamente saber sobre essa questão do batismo. Exatamente. Então, batismo,
como todas as coisas, nós seguimos o exemplo de Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo, ele foi batizado no Rio Jordão, né? Ele foi batizado em muitas águas. Então, aqui na Igreja de Jesus Cristo, nós seguimos o exemplo dele, né? Nós somos batizados como o exemplo de Jesus Cristo, né? Então, alguém com autoridade, né? Mesmo que João Batista, ele tinha essa autoridade para batizar, nós somos batizados de uma pessoa com autoridade para batizar em muitas águas. E fazemos isso quando você tem pelo menos 8 anos, porque Jesus Cristo ensinou que batismo é algo de arrependimento, para realmente mostrar essa nova vida. E criancinhas, eles não podem pecar, né? Eles são puros, então eles não precisam desse batismo ainda. Então, quando eles têm pelo menos 8 anos, eles podem ser batizados para seguir a decisão de Jesus Cristo, quando eles têm um conhecimento, né? Mais o que eles estão fazendo. E você pode ser, se você for batizado em outra igreja, você vai ser batizado na igreja de Jesus Cristo ainda, porque é com esse batismo completo que é muito importante, que tem essa segunda parte. Exatamente. Então, como ele estava falando, né, a pessoa pode ser batizada de novo, né, para ela poder receber esse batismo completo, né? Porque nós acreditamos que se o batismo você não recebe o batismo, né, e o dom do Espírito Santo, que é feito por imposição de mãos, lá como ensina em Atos, que eu vou já ler a escritura, né, então o batismo ele não foi completo, né? A gente considera o batismo como algo muito importante, porque como Cristo ensinou lá em João 3,5, né, quem não recebe esse batismo não pode herdar o reino de Deus, né? Ele falou, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Então é por isso que nós estamos aqui para ajudar as pessoas com isso, né, a receber esse batismo completo. E lá em Atos, né, Atos 19, no comecinho, a gente lê um pouco sobre o que Paulo ele fez, né? Porque ele tinha encontrado algumas pessoas que tinham sido batizadas, mas não tinham recebido o Espírito Santo, não tinham recebido o batismo completo. Então ele teve que batizá-los de novo, né? E diz assim, eu vou ler aqui rapidinho. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Efeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? Eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo no que a nós nos havia de vir. Isso é em nome de Jesus. Bom, essa escritura a gente vê um pouco, né, sobre o que Paulo ele teve que fazer. Ele teve que batizar todo aquele povo de novo, por conta que eles não tinham recebido o Espírito Santo dessa forma, né? Então a gente lê que ele impôs as mãos e assim eles receberam o Espírito Santo. E é esse batismo que a gente oferece para as pessoas, né? O mesmo batismo de Jesus Cristo, quando ele foi batizado por João. Sim, sim. E eu tenho uma pergunta a respeito sobre as línguas estranhas também, mas eu vou deixar para o próximo bloco. Tudo bem. Porque agora vai entrar os comerciais, né? Porque sem o merchan, nada acontece. Tá certo. Alan de Próxima. E estamos de volta aqui no nosso programa, né? O nosso terceiro bloco aqui, com nossos amigos elders. E aí a gente estava falando sobre línguas estranhas, né? Antes de entrar a propaganda aqui no nosso programa, eu queria saber como é que funciona essa questão das línguas de vocês dentro da organização da igreja. Perfeito. Alan, tem uma escritura na Bíblia, né, que está lá em 1 Coríntios, no qual Paulo estava falando sobre isso, exatamente essa questão de línguas estranhas, né, que ele falou o seguinte, eu vou ler. Lá em 1 Coríntios 14 ele disse, segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Então, o que Paulo está falando aqui sobre línguas estranhas, né, nós conhecemos também como o dom de línguas, né, que é um dom que Deus dá, né, para que a gente possa falar realmente línguas desconhecidas, né? Realmente falar outros idiomas, né? Como você vê o meu amigo aqui, meu companheiro, né? Você vê que ele está falando muito bem o português, né? Isso é um dom do Espírito, né? É algo que, claro, não vai ser da noite pro dia, né? Mas se a gente pratica, né? Deus realmente ele vai abençoar para que a gente tenha. Mas é exatamente que línguas estranhas, né? São para ajudar pessoas a entender. Ou tipo, é para ajudar pessoas a aprender a língua deles. Então, para aprender uma nova língua,
com a ajuda do Espírito, né, com a ajuda do Senhor, isso é algo importante, né, para que as pessoas possam receber o Evangelho na língua deles. Mas na igreja é muito importante que nós ensinamos bem claro, né? Então, todo mundo vai receber a mensagem do Evangelho na língua deles, né? Eles vão explicar bem simples. Quando nós ensinamos, nós tentamos ensinar bem simples para ajudar as pessoas a entenderem. Então, nada para ser confuso, né? Para confundir pessoas. Por isso não é o propósito, né? O Espírito de Deus, ele é bem claro, bem direto. Ele vai nos ajudar a entender. Então, por causa disso, línguas estranhas, eles estão aqui, tipo, dom de línguas para ajudar pessoas a aprender outras línguas com ajuda, né? Mas para confundir ninguém, e não é o propósito, né? Exatamente. Só um pouquinho mais sobre isso, né, já que você perguntou, no livro de Mormon também tem algo que explica um pouquinho sobre o dom de línguas, né, no qual que fala assim, portanto, meus amados irmãos, né, o dom de línguas a gente também recebe quando a gente é confirmado, né, pelo batismo, né, logo após o batismo a gente estava falando que recebe o Espírito Santo, né, então é por meio do Espírito Santo que a gente pode falar em dom de línguas, né, se a pessoa ela não recebeu o Espírito Santo, né, se ela não se esforça, se não tem um propósito, né, então não tem porquê, né, Deus ele vai conceder esse dom para alguém, realmente como o meu companheiro estava falando, é realmente para ajudar as pessoas, né, então como é que eu vou chegar lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, eu vou pregar a palavra para as pessoas lá se eu não sei falar inglês, né, então como é também que Deus ele vai me dar o dom de falar inglês se eu também não estou estudando, né, então é por meio disso que a gente consegue, né. Sim, sim. É justamente as línguas estranhas isso, né? Isso. É a questão dos idiomas. Isso. Interessante. A gente estava também falando sobre a igreja, né? Sobre a organização. Eu queria ouvir mais sobre como funciona também a organização ali dentro da igreja de vocês. Vocês chamam de templo, né? Como? O local onde se reúnem. É salão, templo? No caso, a gente se reúne geralmente na semana na capela, né? E o templo que a gente tem é um local sagrado no qual só os membros eles podem visitar, né? E lá é onde a gente faz algumas coisas muito, muito legais, né? E para você poder entrar no templo, né, antes de ser membro, você pode ir numa visitação pública, né? Por exemplo, aqui o Templo de Salvador, ele teve uma visitação pública, né? Ele ficou um período aberto para que todas as pessoas pudessem entrar, né? Só que depois ele ficou só para os membros, quanto que a gente faz cerimônias lá, né? E é coisas muito sagradas e só os membros podem participar, entende? Entendi. Totalmente. Mas as capelas normais, né, onde nós reunimos cada domingo, eles são bem normais, né? Tipo, eles têm um lugar, um salão onde nós temos a reunião sacramental, né? São salas de aulas, né, para ensinar pessoas, tem aulas dominicais, né? Essas coisas. Então, a organização lá é bem simples, né? Tem alguém que cuida a aula, a congregação, né, chamado um bispo, né? E esse bispo ele vai cuidar da aula, ele vai ajudar a liderar e ele tem uns conselheiros, né? E dentro disso tem os grupos dos homens, né? Chamado Coro do Elders. Tipo, eles são tipo os grupos dos homens que são tipo membros seguindo Jesus Cristo, essas coisas. E qualquer visitante pode participar também lá. E as mulheres elas são organizadas é algo chamado Sociedade de Socorro. Então aqui é uma sociedade, acho que um dos maiores no mundo, de mulheres, que elas vão reunir, né? Eles vão também falar sobre Deus, falar sobre mesmas coisas, né? Para ensinar a aprender e ajudar outras pessoas também, servir. Sim. Exatamente, né? E fora a organização dos adultos, né? Tem também a organização para os jovens e para as crianças, né? Porque também eles são muito importantes, é o futuro, né, do mundo, é as próximas gerações que estão vindo, então eles também têm que ser bem cuidados, né? E na juventude a gente tem, dividindo rapazes e moças, né? A organização dos rapazes, que é o sacerdócio arônico, né? Que é em respeito àquela autoridade que a gente estava falando antes, que os rapazes também recebem. E as moças, né? Elas também têm uma classe das moças. E já as crianças a gente chama já da primária, a organização da primária, né? Onde ali as criancinhas até uns 10, 11 anos, né? Desde pequenininho, né? Elas podem ficar frequentando lá, elas têm livrinhos, né? Que elas podem ficar vendo sobre as histórias da Bíblia, as histórias da igreja também. É tudo desenhado para que fique mais fácil delas entenderem, né? Então são algumas dessas organizações que a gente tem na igreja, né? Sim, sim. E como é que funciona justamente a aula que dentro de cada organização dessa?
Sim, todo domingo a gente começa com o culto, né, com esse sacramental, né, a Santa Ceia, e logo após a gente tem a aula, que é uma aula baseada no manual que a gente tem na igreja chamado Vem Segue-me, né? Então esse manual a gente todo ano estuda um livro, né? Ano passado foi quer dizer, esse ano é o Antigo Testamento, aí próximo ano o Novo, e assim por diante, né? Todo ano a gente estuda um livro, né? E esse ano a gente está estudando o Velho Testamento, né? Então se divide pelas organizações, né? Então tem domingos que você divide, né? O Coro de Elders vai estudar esse manual, a Sociedade de Socorro, os jovens, a primária, todo mundo estudando ali o mesmo livro, as mesmas coisas, né? Às vezes separados, né, nessas organizações e às vezes se juntam também para estudarem juntos. É muito bom as aulas. Exatamente. E cada aula tem alguém que é designado a ser um mestre da aula. Alguém da congregação que eles vão ensinar, eles vão eles vão preparar, né, a aula antes e eles vão dar essa aula para os outros membros. E normalmente tem alguns mestres para cada organização. E algo interessante, eu sei um pouco diferente que outras igrejas às vezes, durante a reunião sacramental não tem um pastor que está falando só o tempo todo. Tem pessoas da congregação, eles são chamados, normalmente umas semanas antes, para dar um discurso. Então, eles vão preparar um discurso para compartilhar com os outros membros. Então, hoje tem 2, 3 pessoas que vão dar um discurso cada domingo, né? E eles realmente têm essa oportunidade de compartilhar o que eles estudaram, o que eles sabem da igreja. Sim, sim. E você falou a respeito da ceia, né? Que a gente já falou também. A pessoa que, por exemplo, for lá, já for batizada em outra denominação, pode tomar a Santa Ceia? Sim, ela pode sim, com certeza, né? A gente nunca vai proibir ninguém de tomar, né? Mas assim, todas as pessoas elas são convidadas, né, a estarem lá na igreja, no culto, e a tomarem, partilharem junto conosco, né? Precisa ser batizado? Não, qualquer pessoa que tem interesse em se aproximar mais de Jesus Cristo pode tomar, né? Sim, se eles têm esse desejo, eles podem. Então, é algo que, para as pessoas que são batizadas na Igreja de Jesus Cristo, eles têm um significativo um pouco maior, porque onde eles relembrarem, eles realmente renovar as promessas de batismo. Eles lembram as promessas que eles fizeram e ter essa nova começo para a próxima semana. Mas qualquer pessoa que realmente quer seguir Jesus Cristo, eles podem tomar. Sim, sim. E sobre a Sociedade de Socorro, que falou que é só as mulheres, não é não? Elas funcionam como assim? Fazem trabalho social, ajudam uma ou a outra. Essa questão também, muitas vezes, que às vezes alguma mulher pode sofrer algum tipo de agressão, elas chegam junto também para cuidar da criança ou algo do tipo. Sim, com certeza, né? Na verdade, todas as organizações da igreja, elas são muito unidas, né? Esses projetos sociais que acontecem em cada organização, na verdade, na igreja toda, né? Então, sim, quando acontece algo com alguma mulher, né, essa sociedade de socorro, né, chega junto. Aliás, ela tem como tema, né, a caridade nunca falha. Ou seja, se a gente ama as pessoas, se a gente chega junto, se a gente demonstra o que Cristo faria, né, então a gente realmente está cumprindo com o nosso propósito aqui. É que o nosso propósito é ser mais semelhante a Cristo, né? Então, se tem alguém com dificuldade, alguém precisando de alguma coisa, essa organização e todas as outras organizações da igreja vai estar sempre ali junto para ajudar. E já que você tocou no assunto, né, a gente tem também um projeto, né, que é chamado Mãos que Ajuda, né, que sempre que tem algum desastre natural, alguma coisa assim, né, a igreja está sempre lá chegando nos locais e ajudando as pessoas necessitadas de verdade, né? Interessante. Isso aí. E esse projeto é em todos os países? É em todos mundial. os estados? É mundial, né? Todo canto tem. Então, quando teve as enchentes aqui no Brasil, Sim. do Rio Grande do Quando Sul... teve as enchentes, quando teve aquela lá da barragem. Isso. Sim, sim. Também aqui na Bahia teve um que foi no sul da Bahia, que teve deslizamento de terra, Sim. enchente também. É algo que está cada vez mais crescente aqui no nosso país, esses desastres naturais, né? É verdade. Lá nos Estados Unidos tem mais desastres naturais, né? Que tem muitos. terremoto, furacão. Isso mesmo, e a igreja sempre está lá ajudando, né? Eles sempre estão doando comida, dinheiro se precisar, especialmente pessoas para ajudar a fazer essa ajuda que eles precisam. Sim, sim. E sobre a questão do sacerdote, né, o pastor, que como é que funciona? Ele é designado pela igreja, ele é instituído pela palavra, ele é instituído de forma que os membros votam, que os membros escolhem, como é que funciona para justamente
ter o pastor da igreja? Sim, perfeito, né? Então, geralmente a igreja, né, os líderes, né, que, assim, tem um bispo, né, e tem alguns outros líderes, né, não vou dizer acima dele, porque não existe esse negócio de hereditariedade, né? Mas sim, é só uma ordem mesmo, a igreja ela é muito organizada, né? Então, existem alguns líderes um pouco acima do bispo, né? Que eles fazem uma oração e eles perguntam a Deus quem que eles devem chamar, né? E tem uma regra de fé, né, que a gente queria mostrar, que essas regras de fé é algo que a gente tem que basicamente resume todas as nossas crenças, né? E tem uma delas que fala um pouco sobre como que é chamado as pessoas na igreja, né? Como que é chamado o bispo ou os líderes um pouco maiores, né? Exatamente. Então, aqui, como ele explicou, as regras de fé são tipo algo que só resume bem simples algumas das crenças da igreja. É algo que só ajuda as pessoas a entender. E aqui, na quinta, diz: cremos que um homem deve ser chamado por Deus, por profecia e pela imposição de mãos, por quem possua autoridade para pregar o evangelho e administrar as suas ordenanças. Então, mesmo aqui, ele estava dizendo que as pessoas elas vão receber essa revelação, né? Elas vão receber essa guia para saber quem deve cuidar nessa aula, essa congregação, né? E mesmo que as pessoas que são tipo presidentes das organizações dentro da igreja, né, sociedade de socorro, quando elders, eles também são chamados pela revelação. Quem deve ser esse presidente da organização agora? Eles vão orar, eles vão jejuar às vezes para saber. E eles vão receber essa revelação e chamar essa pessoa. Então, pode ser qualquer pessoa. Não tem pessoas que são melhores que os outros. Sempre tem pessoas, todos são iguais. Eles podem ser chamados para cumprir essa chamada. Sim, exatamente, né? A gente acredita muito que Deus ele capacita as pessoas que ele escolhe, né? Na igreja não tem isso de, eu vou escolher aqui o mais rico, eu vou escolher aqui o melhor. Não, né? Realmente pode ser uma pessoa muito humilde, pode ser uma pessoa que não tem muito entendimento das coisas e está ali sendo chamado para ser um bispo, para ser um presidente do Quórum de Elders, da SOC, né? E realmente a gente acredita muito nisso. Eu acredito muito porque eu realmente me sinto muito pequeno, né? Agora como missionário, né? Tem muitas coisas que eu preciso saber. No começo eu estava me sentindo mais inadequado ainda. Mas com o tempo você vai ver na mão de Deus na vida, né? E você vai ver que Ele lhe capacita para aquele chamado, né? Então, realmente é isso, né? É sempre por revelação, né? Essas pessoas, o bispo, ele é chamado, né? É Deus que está chamando, né? Não é os homens, né? Que essa não é uma obra de homens, é uma obra de Deus. E é assim que funciona, né? Deus escolhe, capacita os escolhidos. Né? Exatamente. Exatamente. Tal como foi como Davi, né? Quando Davi foi escolhido para substituir ali Saul, né? E quando Samuel foi atrás, né? Ele, quem que eu vou chamar, né? E ele foi na casa de Jessé e tinha um monte de filhos e ali muitos fortes, né? Muitos altos, né? E ele, quem que eu vou chamar, Senhor? E ele viu o primeiro, Eliabe, né? O mais velho, provavelmente o mais alto, mais forte, o que ele deveria achar o mais capacitado, né? E o Senhor, ele ensinou um princípio ali para Samuel, né? Ele disse: não atente para a sua aparência, porque eu rejeitei. Porque o Senhor, ele não vê como vê o homem, né? Porque o homem, ele vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor, ele olha para o coração. Então é assim, exatamente, o Senhor, ele olha para o coração da pessoa e ele escolhe, né? Aquela pessoa. Sim. Justamente sobre essa questão sobre os 10 princípios de fé, né? As regras de fé. Regras de fé. 3, sim. Sim. Como foi constituídas essas regras? Estão no livro de Mórmon, está na Bíblia? Então, as regras de fé, na verdade, eles foram escritos só para resumir. Então, na verdade, a história começa com quando a igreja já foi tipo, estabelecida tipo, de novo, né? Porque a igreja foi restaurada oficialmente, né, no ano 1830. Então, depois de um pouco tempo, pessoas foram curiosas. O que vocês creem, né? Uhum. Então, acho que foi um homem chamado com o sobrenome Whitworth. E ele estava perguntando, o que vocês creem, né? Então, Joseph Smith, ele escreveu uns para resumir as crenças que você encontra na Bíblia, no livro de Mormon, né, as coisas que foram reveladas, né? Então, ele resumiu as coisas bem simples, né, para explicar. Por exemplo, a primeira só diz que cremos em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho, Jesus Cristo, e no Espírito Santo. Então, só resume bem claro as crenças da igreja. Sim. É como se fossem os 10 mandamentos do Novo Testamento, né? É um pouco diferente porque, na verdade, isso aqui é as crenças que nós temos, né?
E como ele falou, vem bem resumido, né, para tirar muitas dúvidas. Às vezes as pessoas têm muitas dúvidas no que nós acreditamos, né? Na verdade não é nada demais, não é nada muito diferente, né? Sim, a gente acredita na Bíblia, tem a oitava regra de fé, né? Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus. E nós também acreditamos que o livro de Mormon é a palavra de Deus, né? Então ele realmente resume tudo que nós acreditamos, né? Porque do tempo que a igreja foi estabelecida até agora, né, pessoas foram criando muitas e muitas dúvidas, né? Elas foram perguntando vários, esses mormons, o que eles acreditam e tudo, né? Então, essas regras de fé, elas vêm falando bem simples, né, o que nós acreditamos, para que se as pessoas tiverem dúvida, elas possam ler. E, na verdade, tudo que nós estamos falando aqui, que se alguém quiser procurar atrás, né, tem um aplicativo na Play Store chamado Biblioteca do Evangelho, né? E esse aplicativo, ele tem tudo que nós estamos falando, todos os recursos, né? Tem a Bíblia, tem o livro de Mormon, tem essas regras de fé, tudo. Tem as músicas da igreja, né? Então, todas essas coisas, elas estão nesse aplicativo. Se alguém tiver um interesse, pode baixar e ver um pouco mais sobre. Sim, sim. E justamente você tocou aí num assunto bastante interessante, que é as dúvidas. Muitas vezes as pessoas quando ficam com dúvidas, vão para um lado sobre intolerância. Vocês já passaram por alguma questão de intolerância religiosa? Aqui na missão eu ainda não passei, né? Na verdade as pessoas aqui foram muito receptivas conosco, né? Claro, tem pessoas que elas já têm a fé delas e não quer mudar e a gente super respeita, né? Nós acreditamos nisso, no respeito. A gente prega que se a pessoa já tem ali a fé dela, não quer mudar, não quer... Então a gente não vai respeitar a decisão dela, né? A gente está aqui realmente só para ajudar as pessoas a se achegarem mais a Cristo, né? Por meio do batismo, por meio do Espírito Santo, né? Então a gente respeita, super respeitável com as pessoas e muitas delas são também muito respeitáveis conosco. E às vezes você encontra pessoas que são um pouco menos respeitosas e isso acontece. Acontece, faz parte, né? Faz parte, né? Especialmente porque acho que muitas pessoas que eles têm ideias já, eles pensam que são verdade sobre a Igreja de Jesus Cristo, mas eles não sempre sabemos a verdade, eles não sempre têm esse conhecimento real das coisas que nós acreditamos, das coisas que nós fazemos. Então acho que isso, o maior das situações são dessa forma. Então, eu já tive várias pessoas, eles gostam de falar, vocês acreditam nisso, você faz isso, e não sempre é verdade, né, e acontece e só faz parte, né, e sempre é boa oportunidade para explicar o que nós realmente acreditamos, né, para ajudar eles a entender, porque entendimento é realmente onde podemos ter respeito, podemos ter esse amor, caridade, né, quando nós entendemos outras pessoas, podemos ajudá-las. Com certeza. E eu quero mandar um abraço aqui pro nosso amigo Daniel, né, que mandou uma boa tarde aqui pra gente, o nosso ouvinte, que está sempre com a gente aqui. E também lembrar vocês, caros ouvintes da Educadora, que se vocês quiserem mandar alguma mensagem, podem mandar para o número 759-9203-6677. É isso aí, agora a gente vai entrar nos comerciais, né? Já estamos nos aproximando do final, já estamos nos aproximando do último bloco. E antes de ir, eu quero que vocês falem o nome da música que vocês querem que coloque no último bloco, ali no finalzinho. Perfeito. O nome da música é Getsemane, né? É uma das músicas do nosso inário e ela é muito boa, fala sobre Jesus Cristo. Pronto, a gente vai colocar no último bloco, e é isso aí. 88,5. Tá procurando presente ou quer dar um... É hora de bate-papo. Agora é De Frente com Alain de Próxima. E estamos de volta aqui, né, para o finalzinho, o último bloco aqui do nosso programa. Eu quero reservar um tempinho aqui para falar sobre um evento que vai ter amanhã de manhã, dos nossos amigos corredores que já vieram aqui no nosso programa. Paty, nossa querida Tuquinha, que patrocinou a nossa corrida, a corrida da conscientização do autismo. Amanhã vai ter o pós-run da TPM Beach, um pós-run solidário, ao qual a participação é 1 quilo de alimento que vai sair da Gameleira, o distrito ali da Gameleira. O aquecimento vai ser às 5h40 e a largada às 6h. Então, quem puder ir, quem puder fazer parte dessa ação solidária que vai acontecer ali na Gameleira, vamos ficar muito gratos, e é isso aí. E estamos aqui, né, com nossos queridos amigos Helder Souza e Helder Messer, nos aproximando aqui do final do nosso programa. Queria perguntar para eles ali sobre a questão da fé. Para vocês, como a fé se manifesta na vida de vocês? Então, fé é sempre algo muito importante, né? Nessas escrituras sempre estão falando sobre fé, porque fé é importante, porque pode nos ajudar em nossa vida. E fé é realmente algo que tem várias maneiras para ser
manifestado na sua vida, né? E uma escritura que eu gosto muito, que está no livro de Mormon, que tem esse profeta Moroni, sobre que a gente já falou. Ele estava falando sobre o que é fé, realmente. Ele disse aqui, agora eu, Moroni, quisera falar algo a respeito dessas coisas. Quiser mostrar ao mundo que fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Portanto, não disputais, porque não vedes, porque não recebeis testemunho, senão depois da prova de vossa fé. Então, realmente, a fé sempre vai ser algo que às vezes é difícil, né? Sempre vamos ter umas perguntas, dúvidas, né? Mas quando nós acreditamos, nós escolhemos seguir Jesus Cristo, né? E ter fé nele, podemos ter essa fé, essa coisa que dá esperança para nossa vida. Então, eu sempre, quando eu tenho dificuldades em minha vida, eu sempre confio em minha fé. Eu sempre eu vou acreditar, né? E como Tiago ensinou na Bíblia, né? Que fé sem obras é morte. Então, precisamos acreditar e precisamos agir também. Então, eu vou continuar estudando as Escrituras, né? Eu vou continuar indo para a igreja e realmente orando e esforçando a seguir Jesus Cristo, ao mesmo tempo que eu estou acreditando que Ele realmente está lá ajudando. E com isso podemos ter essa vida melhor. E todos os tempos da minha vida eu tenho qualquer problema, qualquer desafio, né? É sempre melhor com essa fé, essa esperança para o futuro. Perfeito, isso mesmo. E a gente também costuma ver, né, a fé nas pessoas, né, quando elas realmente, a gente vê a disposição delas de seguir Cristo, né, quando a gente vê que elas estão dispostas muitas vezes de largar algumas coisas que elas estão ali, né, alguns sacrifícios que elas fazem, renúncias, né, para realmente seguir a Cristo. E é assim que a gente vê a fé delas, né, e a gente tá aqui para ajudar as pessoas a aumentar a fé nele. Né? Então, muitas vezes a gente vai nas pessoas e elas já têm fé. A maioria das pessoas aqui já tem fé em Cristo. Então, a gente está aqui para ajudar elas com a fé, né, que elas já têm, a aumentar e elas, como meu companheiro falou, né, a elas agirem, né? Porque como o Tiago falou, né, sem fé, né, sem obras não tem como a gente ter fé, né? Então, a gente precisa agir. Então, a gente ajuda as pessoas a agirem, né, a muitas vezes colocar a fé delas em prática, né? E como o Paulo ensinou também, né, se a gente não tem fé, é impossível agradar a Deus. Então a gente ajuda as pessoas que não têm fé também, né, a aumentar e a plantar, né, como se fosse uma semente, a fé, a plantar para que ela possa ser cultivada e crescer. E vocês sentiram que a fé de vocês aumentou quando vocês começaram a entrar na missão, começaram a estudar sobre a Bíblia, sobre o livro de Mormon? A cada dia de verdade, a gente tem conhecido mais Jesus Cristo, né? E esse é o nosso propósito aqui. Né? Muitas vezes a gente está aqui para ajudar as pessoas, mas às vezes o mais beneficiado, quem é mais ajudado às vezes é a gente, né? Que a gente está aprendendo com eles, vendo o exemplo deles, né? A luz que eles têm, né? Muitas vezes nos irradia e nos faz ter o desejo de acordar da cama e de dizer hoje eu vou trabalhar mais e quero ajudar mais pessoas, né? Realmente a fé deles aumenta a nossa também. Sim, coisa boa, coisa interessante. Sim. E você, Aldemir? Eu concordo totalmente, porque realmente na missão uma das maneiras melhores para colocar nossa fé em prática, né? Então durante a missão realmente eu senti um entendimento melhor sobre nosso Salvador Jesus Cristo e por meio disso eu também senti o amor dele mais em minha vida. Então com certeza minha fé cresceu durante a minha missão, ainda está crescendo cada dia, como meu companheiro disse, né? Ele sempre está lá ajudando, quando nós agimos e seguimos ele, vai crescer ainda mais. Vai crescer ainda mais. E sobre essa questão que vocês falaram, sobre a abordagem que muitas vezes vocês chegam nas pessoas, as pessoas já têm uma fé, entendeu? Essa aceitabilidade, quando vocês mostram a fé de vocês, é maior, é menor, justamente porque elas já têm a fé delas, né? Então, como ficaria essa questão? Então, sobre isso, né? Porque muitas pessoas elas já têm entendimento sobre Jesus Cristo, eles já creem que Ele é o Salvador. Isso é algo ótimo, porque realmente isso é onde podemos ter essas bênçãos na nossa vida. Então, quando nós encontramos pessoas que já têm fé, eu sempre convidamos eles para aprender um pouco mais, e receber um pouco mais entendimento dele, porque mesmo que o livro de Mormon adiciona entendimento sobre Jesus Cristo e Deus, para entendimento já temos na Bíblia, mesmo que quando nós falamos com pessoas, nós ajudamos elas a entender um pouco mais. Eles já têm, podemos adicionar um pouco mais, levar elas um pouco mais perto de Jesus Cristo.
Exatamente, né? E a gente não está aqui para discutir com ninguém, né? A gente não está aqui para debater sobre religião, né? A gente está aqui realmente para ajudar as pessoas, como eu estava falando, a crescer a fé em Cristo, né? Então, quando a gente vê essas pessoas, a gente, né, conversa numa boa, a gente respeita, né? A gente não está aqui para ficar apontando, tua fé é falsa, tua religião é falsa. A gente respeita, né? E a gente também procura mais pessoas que estão realmente precisando de Jesus Cristo na vida. Claro, todos nós precisamos, né? Mas com a fé que ele já tem, a aumentar mais ainda, né? A gente não está aqui para fazer um Bible Bash do inglês, né? Que significa uma disputa, uma batalha de Bíblia. A gente está aqui realmente só para ajudar as pessoas, né? Esse é o nosso único intento, né? De ajudar as pessoas a se achegar mais a Cristo e aumentar a fé que eles já possuem, como meu companheiro falou. Sim, sim. E essa questão da abordagem, como vocês chegam nas pessoas, vocês vê uma pessoa que está saindo para trabalhar, está saindo do trabalho, vocês deixam para vir ir hoje, deixa para ir amanhã. Como é que faz a questão também da logística de evangelização aqui nas cidades e até em outros países, né? Como, por exemplo, os Estados Unidos? Sim, nós sempre procuramos, né, pelas pessoas, seja em público, né, quando elas estão caminhando, se deslocando de um canto para outro, às vezes batendo de porta em porta, né, achando as pessoas em casa. E realmente a gente é guiado pelo Espírito. A gente não sabe para onde a gente deve ir, não sabe diretamente com quem a gente deve falar, mas quando Deus ele toca no nosso coração dizendo, fala com aquela pessoa, né, aquela que está passando ali, muitas vezes aquela que está ali escondida, que ninguém está observando, né, que parece que ela só foi esquecida ali, mas Deus ele tá olhando, né? Então a gente passa nessas pessoas, a gente fala com elas, né? A gente vai naquela casa quando a gente sente que Deus está nos tocando para falar. E muitas vezes é assim, a gente sai do dia orando a Deus para que a gente possa achar as pessoas que Ele quer que a gente fale. Isso mesmo. Realmente nossa meta é para falar com todas as pessoas, para ajudar todos eles e convidar todos eles. Então, não tem uma regra sobre com quem nós falamos ou se nós vamos escolher só um tipo de pessoa. Realmente é para ajudar todas as pessoas, mesmo que Deus ama todas as pessoas. Então, é exatamente isso, que nós realmente estamos só falando com todo mundo. É isso aí, porque Jesus não fez acepção, né? Exatamente. Quanto ele andou com tantas pessoas que viviam numa vida errada, e mesmo assim acolheu a todas e mostrou o verdadeiro caminho. O caminho de que ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Isso aí. Exatamente, né? A gente vê, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Cristo, ele andava com essas pessoas, né? Até os fariseus falavam para ele, esse aí come e anda com os pecadores, né? Mas ele estava lá para ajudar essas pessoas, né? Ele não estava lá para julgar elas, né? Então, se nem ele julgava, por que nós devemos julgar? Então, a gente passa na rua, fala com todo mundo, esperando sempre ter aquele sorriso no rosto, né? Porque a gente sabe que Cristo, ele fazia dessa forma, né? Ele falava com todas as pessoas, ele via aquelas que estavam precisando da ajuda dele, e ele estava lá para realmente curar elas, para realmente abençoar a vida delas. E esse é o nosso propósito aqui, né? Ver as pessoas que estão precisando da ajuda de Deus. E a gente vê a importância do diálogo, né? Vocês, por exemplo, têm uma dicção muito boa, viu? Parabéns até Obrigado. para Messi aqui, que ele é americano, dos Estados Unidos, entendeu? Justamente a dicção de vocês é muito boa e é isso aí. Isso aí, com certeza. Aí, como vocês falaram que não fazem acepção, então, por exemplo, se alguém chegar, alguém de outra religião, por exemplo, quando muita gente faz aquelas disputas, como você falou, a Bible Best, né? Bible Best, até de outras religiões, por exemplo, religiões de matriz africana, que muita gente, às vezes as pessoas têm, como eu posso dizer, um preconceito, entendeu? Então, vocês chegam naturalmente, tranquilamente. Isso exatamente. Aí. Exatamente. E agora eu queria saber de vocês, a gente já está chegando perto do final, uma reflexão, né? Uma reflexão bastante interessante aqui. Para encerrar, que mensagem vocês deixariam para quem está ouvindo sobre fé, propósito e esperança e sobre os caminhos de Jesus Cristo? Acho que eu diria para eles que a coisa mais importante que eles podem ter na vida deles é um testemunho próprio, né? Porque Jesus Cristo, a gente estava falando que ele estava convidando todas as pessoas, né? Ele não tinha um preconceito de qualquer pessoa, né? Ele sempre estava convidando todas as pessoas. Então, isso é porque todas as pessoas podem ter esse testemunho dele e todas as pessoas podem ter esse escolha para seguir ele. Então, eu diria que as pessoas podem encontrar essa resposta que eles precisam na vida deles.
eles podem orar, né? Mesmo que a gente estava falando, que Joseph Smith, ele fez, que eu fiz sobre o livro de mundo, né? Meu companheiro, ele fez a mesma coisa, né? E todas as pessoas podem fazer isso. Eles podem orar, eles podem buscar a verdade, eles podem ler a Bíblia, ler o livro de Mormon e perguntar a Deus. E se eles perguntam a Deus, se eles vão escutar sussurros do Espírito, eles podem encontrar esse testemunho próprio deles. Porque quando temos um testemunho próprio, temos essa fé firme, nada pode nos distrair, ou nada pode quebrar essa fé que nós temos. Porque quando sabemos que esse testemunho é firme, esse testemunho nunca vai mudar. Esse testemunho vai ficar. E mesmo que às vezes a gente esquece, né, nosso testemunho, o testemunho está lá. Porque as coisas que nós sabemos ainda estão lá. Elas não vão mudar. Então, realmente eu gostaria de convidar todas as pessoas a escutar para fazer essas coisas, para buscar e perguntar a Deus, pedir para saber a verdade, e Ele vai mostrar a verdade para todos vocês. Perfeito, né? A mensagem que a gente tem para todas as pessoas, né, vai ser sempre a mesma, né? Venha a Cristo, né? Busquem a Cristo. E Ele vai estar esperando de braços abertos, né? A fé que você já tem, ela pode ser aumentada, ela vai ser aumentada à medida que você buscar Ele, né? E por meio das suas orações sinceras, né? Quando você dobra o seu joelho no chão e pede a Ele, Ele vai mostrar, Ele vai dizer qual é a verdade, né? O que você deve fazer. E haja de acordo com isso, haja de acordo com o que Ele responder. Né? Nós sempre convidamos as pessoas isso, né? Que elas possam orar para saber se o que nós ensinamos, se elas acreditam, se é verdade, né? Mas realmente busquem fontes confiáveis, né? A gente sabe que hoje o mundo ele tá cheio de fontes duvidosas, né? Fontes que trazem muitas informações falsas, ainda mais ficando mais difícil ainda com a IA, né? A IA tá dominando aí, né? Então é muito difícil você saber o que é real ou não. Mas Deus ele sabe de todas as coisas, Deus ele sabe a verdade de tudo e Ele não nega falar isso para os seus filhos, né? Ele realmente fala, mas a gente tem que pedir, a gente tem que buscar, né? Então trabalhe com essa fé. Deus ele tem um propósito para você hoje e sempre terá, né? Então nunca pense que você é esquecido, nunca pense que você foi abandonado, né? Deus ele às vezes está só esperando aquela oração, você colocar o joelho no chão e pedir, né? E, às vezes você pode, né? Às vezes naquela oração é aquela que não vem nenhuma palavra, é só aquela lágrima, né? Mas como está lá na Bíblia, né? Deus ele enxugará de cada lágrima, né? Então, realmente, Ele sabe, Ele conhece cada pessoa, Ele conhece você, eu, e Ele sabe do que a gente precisa. E no tempo certo, Ele vai atender os pedidos, Ele vai dar o que a gente precisa. É isso aí. Bastante interessante, viu? Bastante emocionante essa palavra. Eu quero agradecer a presença de vocês que estiveram aqui, viu? Foi uma honra receber vocês aqui no meu programa, o programa Tudo Importa, ao qual a gente conseguiu dar a voz a vocês, falar um pouco sobre Jesus Cristo, falar um pouco sobre os santos dos últimos dias, sobre a igreja, sobre a organização em si, entendeu? E agora a gente vai entrar com a música que vocês pediram, né? Então eu me despeço de vocês. Vocês falaram que querem divulgar o número de vocês, né? Podem divulgar aí. Ótimo. Eu vou confirmar aqui para ter certeza é certo, mas é 759 8118, desculpa, deixa eu ver, e 9308. Então, de novo, 759 8118 9308. É isso aí. Mais uma vez eu me despeço de vocês. Muito obrigado. E é isso aí. Fiquem com Deus. Obrigado, viu, Alan? Valeu. Você também,